Oba, cara, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bar do Podcast. Comigo, Igor Borges na apresentação, e eu já vou começando a apresentar os outros membros. Enzo Francisco. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Igor, Kleberson, todos aí. E tamo junto aí. Prazer é nosso, grande Enzo. Luiz Pancada. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, viu? Kleberson. Oba, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui e vamos lá. Hoje, com mais uma entrevista com um ilustríssimo convidado, que é produtor musical, cantor, compositor, músico de conjunto, dublador, diretor de dublagem, dentre muitas outras coisas mais. Sim, só podia ser ele. Quem? Mário Lúcio de Freitas, o Fominha. Fala aí, Mário. Oi, pessoal. É um prazer estar com vocês. Contem comigo aí. É um prazer também aos ouvintes. Estamos aí. Pode contar com a gente. Pergunte. Sensacional. Bom, você que está ouvindo, aperte os cintos, pois o assunto vai ser longo. Sendo assim, siga-me os bons. Chaves, como historinha bem gostosa de se ver. O primeiro assunto que vamos tratar é sobre a dublagem dos clipes inéditos. Em setembro, o Multishow contratou o Mário Lúcio de Freitas para fazer a dublagem dos clipes presentes nos episódios inéditos de Chaves e Chapolin. Isso causou uma tremenda felicidade e expectativa nos fãs. Dos 8 clipes inéditos, Mário fez 4. A Uva Passa, Ouça Bem, Escute Bem, A Caranguinha e Amigos Palhaços. Eu queria perguntar diretamente pro Mário. Mário, pra você, como é que é vir fazer a dublagem de clipes de Chaves e Chapolin depois de 28 anos, ainda mais para uma emissora que não é o SBT? Foi uma boa experiência? Bom, foi uma surpresa pra mim, né? Porque eu não conheço ninguém no Multishow e resolveram me chamar, né? Eu acho que eles queriam manter o mesmo estilo, né? A mesma maneira de fazer que foi feito na TVS na época, né? Que depois virou o SBT, no caso, né? E eu procurei fazer exatamente isso. Chamei as pessoas, cantores, tudo da época, os que podiam ser chamados, na realidade, né? E procurei fazer a gravação no mesmo estilo. Logicamente, né, na época, era diferente, não tinha os recursos que temos hoje, né? Na época, você tinha uns 3 canais de áudio só, por exemplo, embora a dubladora do SBT fosse moderna para a época, mas para hoje não, você entendeu? Então, eu busquei fazer exatamente como eu fiz na época. Bom, alguém vai fazer alguma pergunta sobre? Eu queria perguntar, você sempre continua trabalhando e tudo mais, ou foi uma volta especial às dublagens, ou você continuou trabalhando nas dublagens, ou você voltou, no caso do Chaves Chapolin, como é que foi a sensação de voltar, né, nesse meio de fazer musicais de dublagens, né? Não, foi legal, né? Eu vinha trabalhando em outra área, vinha trabalhando na parte de livros com áudio, entendeu? Audiolivros, né? Tem coleções de audiolivros. Então, por exemplo, uma editora, né, a editora da Ziba Gasparetto, que nos deixou há pouco tempo, ela lançou uma coleção de livros nossos, meu e da Ellen Palácio, que é minha parceira, no caso, que é uma autora, né? Chama Contando e Cantando Cantigas de Roda, entendeu? Isso aí tem vários livros, mas a gente vem fazendo muito isso, livros infantis com áudio, entendeu? Ziba Gasparetto, que foi uma grande escritora espírita, né? Exatamente, a editora dela que lançou nossos livros, entendeu? Ah, sim. E a gente vinha fazendo mais isso atualmente, né? Porque a dublagem musical, ela partiu para um outro caminho, entendeu? Atualmente. Hoje em dia está simplesmente fazendo versão das músicas que já existem na série, entendeu? E nós, na época, não. A gente fazia coisas, tanto fazíamos versões, como fazia criações de músicas para a época, entendeu? Era diferente na época. E agora voltamos a fazer, embora versões, mas mudando aquele toque brasileiro da coisa, aquele toque da época da Maga que a gente tinha, entendeu? Sim, legal. Bacana que você dirigiu o Daniel Miller, o atual dublador, né? Ele veio para São Paulo, né? Exatamente. Não, a dublagem foi feita em São Paulo, no caso, né? Porque eu peguei os cantores de São Paulo, que eu usava na época, no SBT, no caso. E o Daniel Miller veio pra cá pra eu dirigir ele, entendeu? Pra ficar com a mesma cara, né?
E ele foi muito bem dirigido, porque o Daniel não é cantor, diferente do Gastaldi, que sim era. É verdade, o Daniel, mas ele canta, ele deu pra gente se virar, entendeu? Deu um pouquinho mais de trabalho, lógico, o Marcelo era cantor, ele tinha conjunto com a gente e tal na época, né? Mas o Daniel foi bem, eu achei que ele se virou bem. Que bom. Alguém quer falar alguma coisa, alguma observação, alguma pergunta? Tudo bom, Mário? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. A gente conversava muito tempo atrás, cara. Muito tempo atrás. Sou muito fã seu, sou músico também. Tive a oportunidade de fazer uma coisinha no Chaves aí na Rio Sound aí, Opa, que legal. 2012. Aí, pô, um maior prazer estar aqui com você, tá? O prazer é todo meu. Apresentando, Mário, o Vinícius foi o que fez o Kiko em 2012 na Rio Sound, quando o Nelson não se acertou com o SBT. Ah, é? Isso. Que tá aí também na turma aí, né? Isso, foi o que falou agora com o senhor aqui. Ah, legal. Eu cheguei pra dublar porque eu tava na turma. É ótimo. Queria saber qual o clipe que o Mário mais curtiu fazer lá na Ação de Veracruz. Eu acho que Uva Passa, viu? Dos 4 aí, Uva Passa. Uva Passa tem uma melodia bem bonitinha mesmo. Exatamente. E a Caranguinha também foi legal. A Uva Passa, assim, a tradução ficou maravilhosa, a tradução, né, a adaptação ficou maravilhosa, e o Daniel lembrou muito o Gastaldi ali. Eu queria perguntar pro Mário como é que você se sente, Mário, trabalhando assim, até hoje em dia, essa coisa do Chaves te persegue, ou é uma coisa que pra você acaba sendo um revival ali da época da Maga, assim, tem um saudosismo, uma coisa diferente? Não, na realidade, né, eu fiz muita coisa, não só na área infantil, como em outras áreas, fazendo aberturas de programas, de jornalismo, de um monte de outras coisas. Mas o Chaves tá há 30 anos no ar, né? Não tem como escapar dele. É uma coisa que marcou minha carreira, não tem jeito, né? Sobre o clipe, a Uva Passa, ele ficou muito bem. Eu acho que foi o que o pessoal gostou mais também. Exatamente. Os outros dois, por exemplo, o Ouça Bem, Escute Bem e o Amigos Palhaços, eles já tinham sido gravados, a gente já tinha feito lá atrás, entendeu? O pessoal até estranhou um pouco esses dois, o Ouça Bem, Escute Bem e o Amigos Palhaços no começo, por causa que ficou marcado mesmo a versão original da Maga, do disco. É porque na realidade é o seguinte, uma coisa é gravar disco, outra coisa é fazer uma dublagem musical, entendeu? Quando você vai gravar um disco, você tem muito mais verba para fazer a coisa, você pode contratar muito mais gente. Tem muito mais liberdade também, né? Exatamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma abertura minha, o Rei Arthur, por exemplo, do SBT. Foi gravado com orquestra, cordas, metais, coro grande, tinha verba para fazer disco, entendeu? Já a dublagem musical, por mais que você queira caprichar, você não tem verba para isso, é uma dublagem, você entendeu? A verba é muito pequena, você tem que se virar dentro do que pode ali. Mas não dá para comparar com disco, você entendeu? Isso não tem nem dúvida. Ainda mais que a versão do disco é acelerada, né? Exatamente, não. E foi gravado num estúdio de música, é outra história, você entendeu? Aproveitando que você tá falando sobre os clipes, né, que o da Uva foi o que você mais gostou de fazer na Ação de Veracruz. Foi. E foi também o que os fãs mais gostaram. E na Maga, você lembra qual foi o que você mais gostou de Chaves e Chapolin de fazer? Da Maga, cada um era uma coisa, né, você entendeu? Cada um era uma coisa. No caso da Maga, todos tinham a mesma cara, né? Porque foram todos feitos no mesmo estúdio, com o mesmo elenco. Então todos, eu gosto de todos, na realidade, mas ele tem cara de dublagem, não tem cara de disco, entendeu? Queria saber, com relação a, já que tá falando de dublagem, eu queria perguntar uma coisa meio fora, no meio fora não, na verdade é dentro. A gente não chegou no papo do disco ainda, do Chaves, mas assim, com relação a Amigos Palhaços, com relação a algumas músicas que não, enfim, de episódios que não passavam no SBT, vocês tiveram acesso através do disco, né, do Chespirito? Não, na realidade, o SBT, na época, a TVS, no caso, né, ela resolveu lançar um disco da série, entendeu? E foi atrás de algumas músicas que se faziam lá no México, e escolheram aquelas 6. Só que foi o seguinte, resolveu-se, na época, homenagear também outros personagens, não só o Bolanhos, entendeu? Não só os personagens do Bolanhos, entendeu? Por isso que nós fizemos aqui no Brasil uma música pro Kiko, música pra Chiquinha, música pro Seu Madruga, no caso, né? E aí veio o Chaves, no caso, que depois acabou virando a abertura da série. Que inclusive são letras originais, né? Por exemplo, a da Chiquinha, a do Kiko e do Seu Madruga, né? Então isso que eu tô falando.
As outras 6 são versões das músicas mexicanas, tá? O SBT, acho que mostrou, quem fez isso foi o meu parceiro chamado Antônio Paladino, que usava o pseudônimo de Tati na época, né? Ele que fez as versões e eles escolheram lá dentro do próprio SBT quais músicas iam usar do México, entendeu? E nós aí depois nos deram a liberdade de criar composições brasileiras, não são versões, entendeu? As 6 do México são versões. E as 4 brasileiras são composições brasileiras. Não tem nada a ver com o México, entendeu? As pessoas confundem porque tem o nome do Bolanho nas músicas, não é isso? É porque esses episódios não chegaram pra gente. Então a gente tem essa dúvida. Se o SBT teve contato com esses episódios, por exemplo, o do Barulho da Cidade é do X-Pirito, dos anos 80. E esse dos Amigos Palhaços também foi dublado agora, assim, não se tem registro de dublagem. Então a gente quer saber se, assim, vocês tiveram acesso direto pelas músicas originais das gravações, dos discos que eles faziam no México, ou se vocês tiveram algum acesso ao episódio, ao videoclipe, uma dublagem musical, né? Mas na realidade, quem fez isso foi o SBT. Então eu não poderia te afirmar se eles ouviram o disco, se eles ouviram o capítulo, isso daquelas músicas, tá? Eu não saberia te dizer isso. Porque quando chegaram pra mim, eu que produzi o disco, né? Mas chegaram pra mim já escolhidas essas 6 músicas, entendeu? Eu não sei se eles pegaram dos capítulos ou dos discos do Bolanhos lá no México. Aí você pegou o original e fez a versão, né? Eles fizeram, o Paladino fez as versões da letra em português e foram feitos arranjos semelhantes no caso daquelas 6 músicas, tá? Beleza. Uma observação que eu queria fazer, que você falou que nos discos que o SBT pegou, as 6 músicas não tinham, assim, músicas, por exemplo, da Chiquinha, do Kiko. Não, essas músicas são brasileiras. Mas eu falo as originais, porque tinham sim uma outra, mas também porque a Chiquinha e o Kiko, eles gravaram discos separados também. Tanto que nesses discos do programa, do Chaves, a Chiquinha aparece porque o disco que ela gravou separado é da mesma gravadora, e do Kiko não, era de outra, e por isso que ele não participou. O Villagrán tinha contato com a CBS na época, né? Sim, era CBS, eu acho. Então, na realidade, você vê que musicalmente, né, o Bolanhos, ele não dava muito espaço para os outros personagens, entendeu? Para os outros atores, entendeu? Você vê que o Kiko fez um disco sozinho, você falou a Chiquinha também no caso. Mas nós isso por conta própria nossa aqui no Brasil, nós resolvemos homenagear esses 4 personagens, esses 3 personagens, entendeu? Isso foi uma coisa brasileira, lá fora não tinha, você entendeu? Tinha separado, mas não lá na série, entendeu? Sim, mas assim, no disco, alguns tinham músicas, assim, que, por exemplo, Seu Madruga cantava, então era Dona Clotilde, só que não era sobre, não é? Exatamente. E isso ficou muito bacana. O do Kiko, principalmente o arranjo, a letra, né? Virou clássico, né? Exatamente. No caso do Kiko, ficou um negócio bem moderno pra época, você entendeu? O Seu Madruga também, ficou um rockão, assim. Eu acho que ficou legal. No caso dessas 4 músicas, né? No caso do Aí Vem o Chaves, que depois virou abertura, meu parceiro é o Antônio Paladino, né? Que usa o pseudônimo de Tati. E nas outras 3 é o Marcelo Gastaldi, que é o dublador do Chaves. Você entendeu? Aproveitando que a gente entrou no assunto do disco, o Guilherme Monte, que faz parte do nosso chat, pediu para te fazer a seguinte pergunta. As músicas instrumentais do álbum do Chaves estão atualmente licenciadas para que empresa gravadora e quem detém tais gravações? Você tem alguma dessas gravações? Você está dizendo os playbacks, é isso? Isso, os playbacks, as BGMs, né? As instrumentais do álbum, né? Do álbum, não. Na realidade, quem deve ter é a gravadora, né? Porque nós gravamos, eu produzi. O estúdio era meu na época, meu e do Paladino e do Gilberto Santamaria, no caso. Então a gente fez, mas a gente aí mandou para eles. Se está arquivado em algum lugar, seria no arquivo da própria gravadora, entendeu? A Polygram, né? Exatamente. Não fica com o produtor. Você grava e pega a fita e entrega, entendeu? Durante a dublagem da Rio Sound, eu ouvi dizer, não sei se procede, o SBT chegou a querer mandar um segundo pacote de BGMs que eles encontraram lá. Eu imagino que essas BGMs tenham sido as BGMs da dublagem de 90 e 92, né? Essas que você fez, as maravilhosas. Não, pode ser isso, e também em 85, 86 lá, eu também fiz 10 BGMs especiais pra série, viu? Na época. Que eu também não tenho.
Mário, se o SBT tivesse essas BGMs, dizem que na dublagem Rio Sound e nas novas dublagens que não se podem usar essas BGMs, mesmo que se adquira, por conta do processo que o senhor move o SBT, contra o SBT, essas coisas. Essas BGMs, hoje, se o SBT ainda tiver elas, eles podem utilizar ou precisa de uma autorização sua? Não, eles podem utilizar e isso aí, me pagar os direitos, só isso. Que é justamente o que eles não fazem, né? Exatamente. Eles não fazem, não, eles nunca fizeram. E isso pra eles é dinheiro de pinga, né? É coisa tão simples. Exatamente. Seriam os conexos ou seriam os direitos, tipo assim, daqui pra frente? Ou você cobraria realmente parte do processo? Daqui pra frente mesmo? Não, na realidade, na realidade o processo não tem nada a ver com essas BGMs. Eu abri mão disso aí, no caso, entendeu? Se eles quiserem usar, eles podem usar. É mais pelo Aí Vem o Chaves e pelas músicas autorais, né? Não, aí é pelas outras aberturas, né, dos jornalísticos, os negócios. O problema, na realidade, não é usar a minha música. O problema é não colocar meu nome. Eles não acreditam. Eles não acreditam em ninguém. Não. Se você parar para observar, você vê na abertura do Chaves, não tem nem o nome do Bolanhos. Não é. Só de um tempo depois que eles colocaram os dubladores, que parece que teve uma reivindicação, não sei. Não, porque entraram na justiça também, mesma coisa. Mário, a respeito disso de não te acreditarem, a gente tá tendo um caso semelhante agora no Multishow. No final de cada episódio aparecem os créditos com o nome dos dubladores e todo mundo. Quando é um episódio que tem música versão maga, que você ajudou, aparece o seu nome. Mas quando é dessas versões novas da Som de Veracruz, não aparece. Você sabe por quê? Eu não sei, acho que esqueceram, sei lá, alguma coisa. Eles pediram tudo, foi autorizado. Não foi nada por baixo do pano, foi feito. Talvez esqueceram de colocar, mas vão colocar, eu acho. No caso, eu acho que foi porque eles fizeram antes de você confirmar. É verdade, é. Não, mas tudo bem, eles vão colocar. Mas eles não estão querendo esconder isso, entendeu? Foi feito um contrato, tudo, eles pagaram direitinho, então não tem nada errado aí. Talvez não colocaram, não estão colocando os créditos, talvez, como são 4 músicas só, talvez vão colocar ainda. Mário, é o Luiz aqui. Oba, Tudo bom? tudo bem. Gostaria de saber como é que era o seu relacionamento com o Marcelo Gastaldi. Bom, Marcelo Gastaldi, né, é meu compadre, eu comecei a trabalhar com o Marcelo Gastaldi em 1960. Quando eu entrei na Globo, no caso, na época era a TV Paulista, eu fui contratado para ser ator, apresentador e cantor, tá? E o Marcelo já estava lá. Então a gente se conheceu em 1960. Né? E aí fomos indo, criando uma amizade, tudo. E depois a gente montou um conjunto, né? Os iguais e tal, e foi por aí, no caso. Mas a gente se conhece desde 1960. A gente sempre esteve muito próximo. Mário, a grande dúvida dos fãs até hoje, já que a gente tocou no no Gastaldi, aliás, é sobre do que ele morreu realmente. Uns dizem que foi atropelamento, outros dizem que foi diabetes. Você sabe realmente qual foi a causa? Sinceramente, não. Na realidade, ele tinha a saúde um pouco debilitada, entendeu? Era meio fraco, assim, em termos de saúde. E eu acho que foi uma junção de coisas, viu? Assim, ele foi ficando fraco e acabou morrendo. Mas eu acho que a saúde dele nunca foi boa, entendeu? Mas não se, quando ele faleceu, eu não estava próximo, entendeu? Então não soube exatamente. A família também não gosta de falar sobre isso, então nunca falaram direito. Né? Mas foi alguma coisa assim daquelas doenças que acabam debilitando você e duplica, vai para outra, entra mais uma, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Né? Com relação à sua relação com o Gastaldi, eu imaginava que vocês tinham se conhecido antes de entrar no mercado. Eu achei que vocês tivessem uma amizade anterior a isso. A gente conheceu trabalhando, né? E qual que é a sua formação, Mário? Você falou que é ator também, eu não sabia, não tinha ideia de ser ator. Achei que você fosse só produtor musical e músico mesmo, né? Eu sou de família circense. Eu era palhacinho de circo. Palhaço Fominha? Palhaço Fominha, exatamente. Eu comecei a trabalhar com 4 anos e meio. Então, na realidade, eu tenho 70 anos e 65 anos e meio de profissão. É brincadeira? Essa magia do circo, né? Dos palhaços, inclusive, a gente não vê mais hoje em dia. Você era do interior de São Paulo, né, Mário? Exatamente. Eu fiz Caravana do Peru com o Silvio Santos, por exemplo, isso antes de ir pra Globo, entendeu? Depois eu fui contratado pela Globo, na época, para ser cantor, apresentador e ator. Foi aí que eu conheci o Marcelo, isso em 1960. Ele já era ator da Globo na época, e eu conheci ali. A gente fez amizade, depois a gente passou a ser amigo pessoal, no caso. Mas a gente se conheceu primeiramente como profissionalmente, entendeu?
Por que vocês não se encontraram mais? Você falou que quando ele faleceu, vocês já não tinham mais muito contato. Não, 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 não é que não tinha. Um pouco antes dele falecer, ali em 92, que vocês falam, aqueles capítulos 92, ele dublou no meu estúdio, dublou na Marshmello. Eu não tive contato ali exatamente na época ali da morte, entendeu? Eu fiquei assim uns 3 ou 4 meses sem falar com ele, porque ele estava para um lado, eu estava para o outro. Aí ele faleceu. Você estava afastado de tudo, né? Eu não sabia disso, né? Na época eu não sabia, que depois que eu vim saber que a saúde dele estava assim, entendeu? Mas não que eu estava afastado dele, porque você vê que as últimas coisas que ele dublou, inclusive pro SBT, pra Bandeirantes, tudo, ou alguns longas-metragens, foi feito na Marshmello, que era meu estúdio na época, né? E inclusive, nessa época, vocês dublaram outras coisas juntos, né? Na Marshmello, na TVS. Sim. Pra TVS e pra Bandeirantes também. Foi o caso do Kiko na Band também, né? Isso eu não fiz. O Kiko eu não fiz. E a abertura era a música do Kiko. A abertura era um instrumental da música do Kiko. A versão instrumental. Ah, é? Na série do Kiko? Isso, vou mandar depois. No caso foi assim, foram, se eu não me engano, 3 séries. A última, que o Kiko era empregado de um hotel, era essa, do tema do Kiko do disco. O Menino de Papel também. Não, o Menino de Papel não, é o Federico. O Federico também, a abertura é maga. Então, mas aí já tem coisas que ele não fez lá, entendeu? Ele não fez na Marshmello, entendeu? Mário, uma dúvida que todos os fãs têm. A gente sabe que os episódios de 84 até o lote de 88 foram gravados na TVS. Os episódios entre 88, 89 e 90, que estrearam em 90, foram gravados na TVS ou já na Marshmello? Teve um lote que estreou em 90, né? Sim. Então a gente imagina que ele deve ter sido dublado entre 88 e 89. Não, eu acho que eu me lembro assim, a dublagem que foi feita lá na Marshmello foi no comecinho de 90, assim. 90, 91, mais ou menos. Eu não sou muito bom de data, mas é mais ou menos isso. Foi dublado no comecinho de 90. Talvez esse de 88 seja os últimos lá no SBT, né? E uma última dúvida sobre o Chaves, minha, e depois se o Igor quiser qualquer coisa passar pra frente. A gente achou um tempo atrás, num site, eu nem lembro agora o nome da pessoa que entrevistou o Gastaldi. E ele tava muito bravo pelo... Marco Antônio. Marco Antônio, obrigado, Igor. E ele tava muito bravo, parecido com o SBT, relacionando a dublagem do Chaves e do Chapolin, que muitas vezes ele tentava fazer o melhor sempre que deixavam, sabe? Ele falava uma coisa meio assim. A minha dúvida é, o SBT se intrometia muito na dublagem do Chaves e do Chapolin, impedindo vocês de fazerem certas coisas, e o Gastaldi com o SBT chegou a ter algum atrito, algum problema em vida ainda enquanto dublava a série? No caso, vou falar da minha parte, tá? A parte das músicas nunca interferiram em nada. Eu sempre... Aliás, todo o trabalho que eu faço do jeito que você pode gostar ou não, mas eu faço do jeito que eu quero fazer, entendeu? Como eu fiz agora pro Multishow, tá? Então, no meu caso, o SBT nunca interferiu, tá? Sim. No caso da dublagem do Marcelo lá dentro, porque eles tinham... a dubladora era lá dentro, mas era terceirizada a parte da dublagem, né? Tinha a firma do Marcelo, que era a MAG, e tinha mais 2 firmas que trabalhavam lá dentro, tá? Eu não sei se eles interferiam neles, isso eu nunca fiquei sabendo. Mas eu não posso afirmar categoricamente porque nunca foi conversado a respeito, entendeu? Só posso te dizer que na minha parte nunca interferiram. Tudo bem. Uhum. Ô, Mário, antes da gente passar para outro assunto, eu queria te fazer uma pergunta. Com relação ao arranjo utilizado na dublagem agora da Multishow e a diferença que tem com o arranjo da Maga. O arranjo da Multishow, foi você sozinho que fez? Qual foi os instrumentos que vocês usaram? Como é que foi essa parte técnica? Não, eu tava... talvez você não tenha visto, eu já até respondi isso lá um pouquinho ali atrás. Na realidade é o seguinte, uma coisa... Por exemplo, Amigos Palhaços, por exemplo. Ela foi gravada no disco, certo? E o disco é uma coisa, gravar disco é uma coisa, gravar a música na dublagem é outra coisa, entendeu? Com relação à verba, entendeu? Mas eu acho que a pergunta dele, ô Mário, foi em relação à diferença entre a gravação justamente da dublagem Maga, do instrumental que vocês faziam, tá, e em relação a que você fez agora no Multishow. Na realidade, na época, eu não me preocupei agora, e também não houve uma orientação nesse sentido, para que ficasse parecido com lá, entendeu? Procurar fazer da melhor maneira possível. Logicamente, na época, os recursos eram bem menores, entendeu?
o teclado era mais simples, os canais eram poucos. Agora o meu teclado hoje em dia tem 36 canais de áudio, entendeu? Na época tinha 3 só lá. Nossa senhora. Mas só que, na realidade, são concepções da coisa. Como você vai fazer... eu agora, quando eu fiz agora esses 4 arranjos, eu não me preocupei em fazer parecido com nada, entendeu? Até porque, apesar de ser Chaves e Chapolin, é um outro trabalho, né? Assim, você tá fazendo um trabalho completando a série, né? Exatamente. Uma dúvida de todos os fãs, já que a gente tá falando sobre a dublagem das canções. A Marta, sempre que a Florinda cantava, né? A gente entrava, né? A Sarah, né? Que é a sua ex-mulher. Isso, que entrou agora de novo. Por qual motivo? A Marta não gosta de cantar, assim? Tem algum motivo específico para quando a Florinda cantasse, entrasse a Sarah e não a Marta? Não, na realidade, inclusive no disco aconteceu isso. Você pegar o disco, quando entra a Florinda cantando, é a Sarah que está cantando, não é a Marta. O que acontece é o seguinte, a minha visão, isso foi uma coisa que eu implantei na dublagem, tá? Até então, lá atrás, até o começo dos anos 1980, a dublagem, quando aparecia um personagem cantando, você punha o próprio dublador para cantar, entendeu? Só que tem muito dublador que canta muito mal, não sabe cantar, não sabe abrir a boca. Então, lá atrás, no começo dos anos 80, tudo que eu fiz com o SBT foi assim, eu punha cantor para dublar, você entendeu? Ou seja, um dublador falando e um cantor cantando. Você entendeu? Isso foi sempre feito assim. Agora tinha cantores que eram dublador. O Marcelo, por exemplo, ele era cantor e dublador profissional. Então ele cantava, você entendeu? O próprio Nelson Machado também é cantor profissional. Mas a Marta nunca cantou nada. Nossa senhora, eu ia morrer sem saber que foi a Sarah quem cantou Quero Viver Dançando com o Osmiro Campos. Também imaginava que era a Marta. Eu também pensei que fosse a Marta. Não. Muito interessante. O Osmiro, ele também não cantava, né, O Osmiro cantava um pouco, então ele que fez. No caso do Quero Viver Cantando, foi o Osmiro com a Sarah. E ele disse, numa entrevista, que quando ele gravou esse disco, parece que ele gravou fala por fala. Foi difícil. Foi difícil, é verdade. Inclusive tem música do Osmiro que na dublagem eu que cantei, né? na série, tô falando, né? Teve uma que canta ele com a Florinda, eu que canto. Quando me dizes. Exatamente, porque ele não queria cantar, porque ia dar problema, ele cantava mal, né? Mas no caso da música a gente conseguiu ir aos pedacinhos e acabou, no disco acabou ficando ele. Como sua voz parece com a do Gastaldi, eu sempre pensei que era o Gastaldi naquele clipe. Não era eu. Pois é, agora recentemente que eu descobri. O Gastaldi, na realidade, só dublou ele mesmo. Cantando, tô falando. Só ele mesmo. Todos os outros personagens foram outras pessoas. Um trabalho que, sem dúvida alguma, é muito subestimado é o programa Chespirito e a dublagem Gota Mágica, né? A Gota Mágica da Sua Propriedade, que foi feita no estúdio do Nicola, né? Teve as vozes novas. Exato, porque eu não tinha mais o estúdio nessa época. Eu já tinha fechado o estúdio Gota Mágica, no caso, né? Mas não tinha fechado a firma, entendeu? Sim, entendi. No caso da Maga, ela nunca teve um estúdio, no caso da Maga. Não, a Maga não. A Maga gravava no estúdio do SBT, né, da TVS, e depois passou a gravar na Marshmello. Ô, Mário, tem um assunto que eu já vi entrevistas suas também falando sobre isso, sobre o Chespirito dos anos 80. Você falou que chegaram alguns programas especiais, que seja, não chegou no Chespirito, enfim, não chegou todo o programa, não chegou o Chaparrão, enfim, chegaram alguns especiais de Chaves e Chapolin. Você lembra se foi só o Aventuras em Marte ou teve mais alguma coisa? Não, isso eu não saberia te dizer, sinceramente. Porque a parte da dublagem, a parte da dublagem eu não acompanhava de perto, entendeu? A parte da dublagem falada, tô falando, né? Então, mas eu acho que eram poucos, muito poucos, porque você vê que não tinha, e todos esses personagens que vieram depois, eu não conhecia lá atrás. Vocês tinham consciência de que era uma coisa diferente, né? Era uma outra coisa, não era Chaves, era um outro programa. Vocês tinham essa consciência ou não? Não, na época não se tinha. Dava a impressão que era um especialzinho ali, você entendeu? A gente não sabia que era uma outra série na época. Eu ao menos, não sabia, entendeu?
Olha, ainda sobre a Gota, eu ia continuar falando aqui que teve vozes novas, como o Cassiano, o César Leitão, também dirigiu, né, o Jorge Alex, e o Emerson Caperbati, que faleceu há pouco tempo atrás, tinha muita amizade com o Luiz Pancada, que está falando aqui na ligação, e também trouxe algumas vozes clássicas, como a Helena Samara, o Osmiro, a Cecília e também a Marta. Além da direção, né, sua, do César Leitão e do Osmiro, que também dirigiu, né? Aí eu queria perguntar, assim, queria que você contasse como é que foi, assim, como é que os bastidores dessa dublagem, assim, como é que o SBT chamou você para ficar a cargo do trabalho, Gota Mágica, né? E os trabalhos, pouquinho em pouquinho, por exemplo, a escalação, a tradução dos nomes, a tradução em geral, dos bordões. Tá. Na realidade é o seguinte, quando essa série já estava passando num outro canal, com uma dublagem meio estranha. Sim, da CNT. Exatamente. Aí o SBT resolveu comprar a série, mas o SBT não gostou da dublagem e quis refazer tudo, você entendeu? Nós tivemos que dublar, inclusive, capítulos que não tinha mais a voz original. Foi dublado em cima da dublagem da BKS. Então quer dizer que o SBT chegou a dublar os episódios, a redublar os episódios que já foram dublados pela dublagem BKS da CNT, e como não tinham mais o áudio original dos episódios, eles dublavam em cima da dublagem antiga. A Gota Mágica dublou em cima da dublagem da BKS. Exatamente. Não foram muitos, tá? Um exemplo disso que vocês dublavam por cima é um sketch mudo que tava com as claques da dublagem BKS, que a BKS usava. Tanto que no original não tinha claque, parece que nem na ME, nem no original mesmo. Não tinha claque. Talvez o tradutor que foi feito para o SBT manteve aquilo que já tinha sido feito, entendeu? Como era mudo, né? Exatamente. Mas é engraçado, né? Mas então aí nós pegamos o máximo que deu para trazer dos dubladores originais, entendeu? E aí tivemos que ir atrás de gente nova para completar os outros personagens, né? Aí eu apresentei o Cassiano, no caso, e o Caperbá, e fomos buscando outros personagens, no caso. Teve teste, Mário, para poder escolher, por exemplo, o Espírito? Como é que foi? Teve um teste, foi o Cassiano e mais um ou dois personagens, ou dois dubladores que foram indicados lá, que eu nem me lembro quem são, tá? Mas aí escolheram o Cassiano, no caso, que ele era ator da Globo, né, na época, o Cassiano. Se eu não me engano, ele tava fazendo, pouco tempo antes, ele tava fazendo Anjo Mal, a novela da Globo. Uma novela da Globo, isso que eu tô falando. Eu levei o diretor da dubladora no teatro, ele tava fazendo teatro. Eu vim conhecer o Cassiano, tá? Nós fomos lá assistir o teatro, aí depois conversamos e convidamos o Cassiano para fazer. Eu que apresentei o Cassiano para o SBT. Não, mas o problema na realidade é que você falou que as pessoas estranharam muito, porque o Cassiano ele tem muita criatividade, né? Então ele acabou se saindo um pouco fora da referência do Marcelo, entendeu? E colocando muito caco, muitas coisas, muitas piadinhas que não tinha no original. Isso foi feito muito no X-Pirito. E isso foi muito bom, né? Alguns cacos meio que salvaram algumas cenas meio mal executadas no quesito graça, né? E também trouxe alguns probleminhas que, de uma vez ou outra, o Cassiano usou cacos que exagerados, que tinham palavrões. Eu acho que foi umas vezes. Teve uma vez que ele soltou um porra no meio do episódio. Teve uma vez que ele usou a palavra transar 2 vezes. E, se eu não me engano, teve um episódio que ele cochichou no ouvido do cara bem assim: vai tomar no cu. Putz. Na realidade é o seguinte, eu fiz a direção geral da dublagem, tá? Sim. Mas aí, né, tinha, como vocês indicaram, tinham 3 diretores, né? Eu, o Osmiro, né? E o César Leitão. Então, mas quem dirigia o Cassiano era o Osmiro, né? E é que o Osmiro, ele disse uma vez, igual essa plataforma podcast, ele disse numa entrevista que ele teve várias brigas, assim, entre ele e o Cassiano. É verdade. Que tinha que segurar, senão ele colocava caca atrás de caca, entendeu? E você gostou, Mário, da dublagem do Cassiano?
Eu gostei, mas ela saiu um pouco da linha do Marcelo, entendeu? Mas ela tá muito boa. O critério dos testes era ser parecido com o Gastaldi, o SBT acompanhou, como é que foi essa seleção? Aí não sei, porque eles escolheram lá dentro, eu não sei o que eles usaram pra escolher, entendeu? Foi escolhido pelo próprio SBT. Na minha opinião, o Cassiano, ele foi bom, ele fez um bom trabalho, porque ele foi totalmente diferente do Gastaldi, porque o Gastaldi, ele dublou uma época que o seriado estava no auge, né? Dublou o Chaves e Chapolin, e a outra série, o Chespirito tava gordo fazendo o Chaves, o Chapolin não dava muito pulo. Aí eu até acharia que ficaria esquisito com o Gastaldi e o Cassiano no Chaves, no Chapolin, ele foi bem fiel ao original. Sem contar que os personagens principais do programa Chespirito não é nem Chaves e nem Chapolin nessa fase que a Gota dublou. É o Chaveco, no caso. Carro-chefe. Mas tinha, esses capítulos tinham 3, 4 histórias e tinha algumas chaves, não tinha alguns chaves, pouca coisa, né? E assim, vocês dublaram 200 episódios e dos que tinham chaves eram 33, pra ser exato. Pouquinha. O total foi 185 capítulos que foram dublados na série. Falando ainda do caso do Cassiano, ele não saiu só da linha do Marcelo Gastaldi, como ele também saiu um pouco, é uma opinião pessoal, tá, gente? Da linha do Roberto Bolanhos, né? É verdade. Que saía havia, assim, uma diferença entre os dois, principalmente falando dos cacos, né? Que muitos foram exagerados e tudo mais. Aproveitando, eu queria pedir para que você fizesse uma diferença. Quais são as diferenças que foi trabalhar com o Maga, com a dublagem Maga, e a Gota Mágica? Tá, o Chespirito e o Chaves, no caso, tá falando, né? No caso, né? Sim, as duas dublagens, isso. Tá, então, na Maga eu fiz a direção musical, né? Eu não dirigi dublagem, eu não dirigi falada, né? Eu não dirigi nenhum ator, entendeu? Sim. E no caso do Chespirito, no caso, aí eu fiz a direção geral da dublagem falada. Então são coisas, não dá pra comparar uma coisa com a outra, que são coisas diferentes. Mas houve também direção musical também, né? Eu não teve alguma coisa, né? Sinceramente eu não me lembro. Teve, né? Teve 2 episódios, 2 musicais. Pouquinha coisa. É pouquinha coisa, né? Peludinho e um episódio lá que a Marta canta. É pouquinha coisa. Ah, não. Teve um outro episódio também que passava uma novela com a Florinda Messa e a Marta teve que cantar. Tá legal. Mas isso aí eu sinceramente, eu nem me lembrava dessas músicas. Foi tão pouquinho. Ainda sobre o Chespirito, há uma dúvida assim no meio, que quando as séries chegaram ao SBT, que a Gota foi fazer a dublagem, que houve um pedido para que o senhor fizesse um teste ou dublasse o Chaves, né? Porque achavam sua voz parecida com a do Gastaldi. Há um boato que o senhor não quis fazer por respeito ao Gastaldi. É verdade isso? O senhor não quis? Qual o motivo? O senhor chegou a fazer o teste? Não fiz o teste. Todo mundo acha que a minha voz é parecida com a dele, mas eu achava que eu não tinha essa capacidade para fazer um personagem de tamanha importância e que tinha sido dublado pelo Marcelo. Tá? Eu nem fiz o teste, mas é verdade que queriam que eu fizesse. Tem muita gente que acha que a minha voz é parecida com a dele. Então, no caso, você não fez pela grandeza do personagem e também por ter sido dublado pelo Marcelo, né? Pelas duas coisas. Sim. Ô, Mário, o que você tá achando da dublagem do Daniel Miller? Eu acho que tá legal, ele tá indo bem, super bem. Ele tá sendo fiel ao personagem, eu acho que ele tá indo bem. Embora eu não tenha acompanhado muito, eu não tenha assistido os capítulos no ar, mas eu vi ele dublando comigo, eu acho que acho que tá legal, sim. O cara tá se esforçando. Ah, sim, com certeza. Porque não é fácil dublar coisa que o Marcelo fez, né? Não é fácil. Verdade. Mário, todo mundo sabe que você é um genial arranjador e compositor. E você fez um bocado de coisa sem ser Chaves. Você fez um bocado de coisa. Mas eu acho muito ruim também que às vezes o pessoal te limita somente a Chaves, né? Sendo que você fez muitas outras coisas mais, não é? Vinheta, jingle, audiolivro que você fez recentemente. Esses audiolivros que eu fiz com a minha mulher atual, né, que é a Ellen Palácio, né, mas eu fiz muita coisa, né, eu fiz na realidade, pro SBT, 46 aberturas. A minha preferida é da Punk. Punk é minha e do Marcelo, né? Então, mas eu fiz o jornalístico, por exemplo, eu fiz TJ Brasil,
Aqui Agora. O trabalho do TJ Brasil foi até reconhecido pelo João Gilberto, né? Exatamente. Mas é isso, eu fiz programas humorísticos, Escolinha do Golias, por exemplo, fiz programa da Hebe, e vai, né? Na minha opinião, a melhor vinheta do SBT até hoje é, assim, lógico que eu não sou dessa época, né? Mas se a gente vê pelo YouTube, é a vinheta do Quem Procura Acha Aqui, que parece que foi o senhor que fez também, né? Então, Quem Procura Acha Aqui era uma trilha internacional que eu fiz a versão pro Brasil. Sim, mas a sua versão ficou perfeita, Mário. Assim, é a melhor versão de vinheta. Ficou bem legal. Tem um arranjo no YouTube instrumental muito bom. Então. Ficou bem fiel, bem parecido. Exatamente. Mas a gente fez, por exemplo, mas a gente fala, mas eu não trabalhei só pro SBT. Eu fiz 46 trabalhos com o SBT, mas eu trabalhei pra Globo, entendeu? Fazendo temas internacionais de novela, por exemplo, Que Rei Sou Eu, Vamp, Barriga de Aluguel, Meu Bem, Meu Mal, e vai por aí, você entendeu? Tanto que essa da Vamp tem aquele tema que tocou no Chaves depois, que tocou em um capítulo e ficou mais famoso no Chaves da concorrente. Da Vamp, né? É engraçado, né? É engraçado. Mas saiu no disco internacional da Globo, entendeu? Porque acontece o seguinte, você fala, por que você fazia só os discos internacionais, né? É porque a gente não, a gente mandava as músicas pra lá, mas não falava que era brasileira, você entendeu? Se falasse que era brasileira, não entrava, porque era um disco internacional. Por isso que você botou aquele nome lá americano, Robert Famis? Exatamente. Ah, entendi. Tem vários nomes, vários pseudônimos meus, desses discos das novelas da Globo. Eles não sabiam que era brasileiro. E foi por aí, mas fiz também pra Manchete, lembra? Super Campeões e muita coisa, né? É claro que a sua melhor fase, a sua maior fase foi do SBT, né? Fazendo várias aberturas, tanto de novelas quanto de programas variados, né? A gente sabe disso. Foi a fase que a gente fez mais coisa, né? Uhum. Mais coisas, né? Muita abertura, né? Tem muitos discos que saíram. Como eu falei do Rei Arthur, por exemplo, aquele disco lá é muito legal. Mário, você teve alguma ligação com o Dragon Ball? Com relação ao Dragon Ball, ele foi feito na Gota Mágica. Você teve alguma ligação? Você produziu o tema do Dragon Ball? Não, eu que fiz a abertura do Dragon Ball. Eu fiz vários ali, né? Bananas e Pijamas, Dragon Ball. Tem várias aberturas ali daquela época. Fly, por exemplo. Tem vários. Fora a principal série, que é o Cavaleiro do Zodíaco, né? Isso, com certeza. Você fez isso na Gota também, né? Fiz na Gota. O Cavaleiro do Zodíaco eu fiz saindo da Marshmallow pra Gota. Eu tava saindo da Sociedade, mas dublei a primeira série ainda na Marshmallow. Depois fui pra Gota. Mas o disco já foi feito na época da Gota. O disco que nós fizemos também, né? Assim, fora o Chaves, porque a gente é suspeito pra falar, né? Fora o Chaves, qual o trabalho que você mais gostou de fazer, assim, de abertura, enfim, mesmo que não seja nessa área de abertura de série, o que você mais gostou de fazer? Não, a abertura que eu mais gosto que eu fiz foi o TJ Brasil. Pega também, né? TJ Brasil que eu mais gosto. Não, aquela trilhazinha é show de bola, né? É maneira. Então, fiz 7 arranjos dela. Tem todos no YouTube, né? Tem todos no YouTube. Deve ter. Alguns eu tenho, outros não. Mas você vê que, coincidentemente, só para vocês terem uma base, né? Eu tenho um canal no YouTube com a maioria dos meus trabalhos. Tem 300 vídeos lá, né? Mas no YouTube, no caso, o meu canal no YouTube tem 300 vídeos lá, né? Tá chegando a 30 milhões de visitas. Né? Pra você ver como que o público gosta, né, dos seus trabalhos. E só tem trabalho meu lá. E uma coisa que eu gostaria até de fazer um adentro, eu acho vergonhoso, vai até como uma crítica, eu acho assim, uma pessoa como o senhor que fez trabalhos grandiosos, que os programas de maiores audiências, maiores sucessos do SBT têm a sua marca ali como trilha sonora, eu acho vergonhoso o que o SBT faz, e falo isso como fã do SBT, que sempre foi a minha emissora favorita. Acho vergonhoso o SBT não acertar os direitos do que ele deve pro senhor, porque se o SBT hoje é um sucesso, ele deve, em partes, a trilhas memoráveis de produtos do senhor. Muito obrigado. Mas é verdade. O problema, na realidade, é que como não colocaram o meu nome em nada, inclusive no Chaves que está no ar, nada, então muita gente não me conhece. Exato. Você entendeu? Se eu fosse americano, por exemplo, morasse nos Estados Unidos, eu estaria trilionário. Exatamente.
A verdade, né, Mário, é que os produtos brasileiros, né, os próprios brasileiros não se valorizam, né, digamos. A dublagem brasileira é a melhor do mundo, pelo que a gente ouve falar, e o próprio brasileiro não se valoriza, né, não valoriza os seus profissionais. Muitas vezes criticam as dublagens e dizem que legendado é melhor. Eu acho que falta uma cultura no povo brasileiro de se respeitar os seus dubladores, quem faz esses trabalhos. Isso aí melhorou muito, viu? Hoje em dia, o dublador até é reconhecido. Antigamente nem podiam falar quem era, viu? Você entendeu? Ele é escondido. Sabe quem começou a fazer, a mostrar os dubladores para o público? Não, quem? A Gota Mágica, eu. Na Gota Mágica foi o primeiro estúdio a chamar, fazer entrevista, mostrar o dublador, entendeu? Você vê que o Baroli, por exemplo, que era o meu diretor de dublagem na época, ele é conhecido, ele faz 1000 palestras, tudo, por causa exatamente que a Gota Mágica começou a mostrar os dubladores para o público, para os fãs, entendeu? Até então era escondido. O senhor acha que qual foi o maior sucesso da Gota Mágica em termos de dublagem? Assim, o trabalho da Gota, que o senhor acha assim, esse trabalho foi o melhor trabalho do meu estúdio de dublagem? Você está dizendo em termos de sucesso ou em termos de qualidade? Em geral, o sucesso e qualidade. Qual que o senhor mais gostou em termos de qualidade e qual que o senhor acha que fez mais sucesso de forma geral? Vamos dizer. Que fez mais sucesso foi o Cavaleiro do Zodíaco, né? Sim. Sabe por quê? A Manchete, a média de audiência da Manchete na época, da emissora, era de 3 pontos. Cavaleiro dava 13. Nossa, a gente que acompanha um pouco de Ibope é uma coisa assim, gigantesca, uma emissora do tamanho da Manchete. Exatamente. A média era 3, o Cavaleiro dava 13. É tipo igual que o Chaves fez várias vezes, que tiravam produtos do SBT que dava 3 pontos, entrava o Chaves, subia para 7, 10, 12. Exatamente. Isso o Chaves faz até hoje, né? E qual que o senhor acha que foi o melhor em termos técnicos, seu Mário? Em termos técnicos, tem vários, né? Tem vários, né? O próprio Dragon Ball eu gosto, mas tem vários, assim, tem longas metragens também, que eu nem me lembro o nome agora, mas muito bons também, feitos na Gota Mágica, entendeu? Mas em termos de sucesso mesmo, acho que foi Cavaleiros mesmo. Que o disco, o CD da série, uma série importada, que não tem nada a ver, vendeu 400 mil cópias. Ô, Mário, você falou que na época do Clube do Chaves procurou usar todos os dubladores disponíveis, né? Isso. Por que o Mário Vilela não fez o Edgar? Vilela, você vai saber que você ia perguntar isso. É que ele já estava com a saúde meio debilitada, viu? Na Gabi ele já não conseguiu fazer também. Exatamente, ele não ia aguentar, e o personagem ali, ele cresceu muito ali. Botijão. O Botijão cresceu muito em relação ao que ele fazia na série Chaves, né? Na série Chaves ele era uma ponta ali, né? Uma pontinha. Já o Botijão ali era um personagem, um dos principais, ele não ia aguentar. Eu também tenho essa impressão. Foi por isso. Falas muito longas, assim, diálogos muito rápidos. Exatamente, era muito mais rápido, falava muito mais rápido, você entendeu? Ele não ia aguentar. E o César tinha um fôlego danado, né? O César é excelente, Pena ele ter morrido antes do trabalho ter ido ao ar, né? O César? Sim, ele morreu em 2000 e o trabalho foi em 2001. Sim, é verdade. Ele fez o trabalho e logo depois morreu, né? Infelizmente. Chegou ao fim mais uma edição do nosso Bar do Podcast. Quero agradecer ao Mário Luz por ter topado participar e por ter nos aturado, o que não é fácil. Realmente foi uma boa entrevista, o que nos orgulha, com uma presença tão especial como a sua, Mário. Muito obrigado a vocês todos por terem me convidado. Gostei muito de ter feito a participar da entrevista, tá? E conte comigo, qualquer negócio, estamos aí, tá bom? Muito obrigado aos ouvintes e a todos vocês. Quero agradecer também os outros membros pela presença. Cleberson. Bom, agradecer a todos, né? Eu na função de diretor aqui, agradecer muito ao Mário. Acho que foi uma entrevista grandiosa, podemos falar tanto da Maga, como falar um pouco dos seus outros trabalhos. E agradecer, Mário, porque você, sem dúvida, é uma pessoa que marcou a vida de todos, seja através de Chaves, seja através de outros programas. E é um prazer enorme estar falando com o senhor aqui, estar gravando esse programa. É uma honra para todos nós aqui. Muito obrigado. Prazer foi meu. Grande abraço a todos. Nós que damos um abraço. Despedir também o Luiz Pancada. Ei, pessoal, obrigado pelo convite. Mais uma vez, obrigado ao Mário por ter participado. Sou muito fã do seu trabalho. Obrigado a todos. Obrigado, amigo. Também o Enzo Francisco.
Ô, gente, então é isso. Muito obrigado, Igor, Kleberson, todos aí que participaram desse momento memorável. Mário, muito obrigado pela sua presença. E muito obrigado a todo mundo que ouviu e participou desse momento marcante, que é a entrevista a uma das pessoas mais importantes do meio CH, principalmente o sucesso, um dos responsáveis pelo sucesso dos seriados de Roberto Bolanhos aqui no Brasil. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima. E também é o Vini Cuca, que a gente acabou não apresentando na introdução. Eu cheguei meio tarde, a gente tava esperando o Mário. Eu queria agradecer a vocês primeiro, né, pelo convite. Aqui tá no bar do podcast. E agradecer ao Mário. Mário, eu tô dando uma olhada na sua página aqui no YouTube, pô. Monty Python você fez também. É uma série de coisas que marcaram muita gente. Agradecer e pela honra também de estar falando com você. E agradecer ao pessoal mais uma vez pelo convite. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigado a você. Agora, seu último recado, Mário. Se você quiser dar um recado, fique à vontade. Eu queria dar um recado pro pessoal, é o seguinte, que quem quiser conhecer bem de perto o meu trabalho, tudo, entra no meu site, marioluciodefreitas.com, que está interligado ao meu canal no YouTube, tudo. Vocês vão conhecer a maioria dos trabalhos e vão ficar sabendo exatamente o que a gente fez, como é que foi a nossa vida profissional, e tenho certeza que vocês vão gostar. Contem com isso, marioluciodefreitas.com. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Nós que agradecemos muitíssimo, obrigado, Mário. E agora quero agradecer ao ouvinte por também ter nos aturado e peço que continue acompanhando, pois no próximo programa receberemos mais uma presença especial. Aguardem e confiem. E sigam-me os bons.